da natureza divina. Se a gente olha para o livro dos Espíritos, quando se pergunta quem é Deus, lá é dito que Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo que existe se originou a partir dele. Então, a partir desse conceito, a gente tenta entender Deus. Nós sabemos que é impossível entender Deus plenamente, porém é muito interessante a gente tentar determinar quais seriam os atributos da divindade. Isso seria um exercício bastante interessante, porque, por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa cria uma imagem de Deus na sua cabeça que se torna bastante nociva, né? Que faz a gente pensar que aquela parte que está lá na Gênesis dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, muitas vezes a impressão que a gente tem é que as pessoas criam Deus à sua imagem e semelhança. Então é necessário tentar delimitar quais seriam essas características da divindade, para que a gente não comece a usar Deus como, vamos dizer assim, uma arma, um instrumento de submissão do outro, atribuindo à divindade frases que nós encontramos lá no Velho Testamento, como Deus, o Senhor dos Exércitos e tudo mais, né? Coisas que foram ditas numa época que eram interessantes serem ditas, né? Porque era uma forma de reafirmar a natureza bélica de um povo e a tentativa de um povo tentar submeter outros à sua tirania, né? Então, se a gente for tentar entender Deus, nós vamos encontrar lá no livro da Gênese, escrito por Allan Kardec, né? No caso a Gênese fazendo parte dos grandes livros da codificação espírita, nós vamos ver lá que Kardec diz que Deus é soberanamente inteligente, ou seja, nada daquilo que ele faz escapa a um princípio inteligente que tem algum objetivo, algum propósito, né? Então Deus não age sem ter propósito, seria basicamente isso. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar o propósito das coisas por conta da nossa existência, essa nossa passagem nesse mundo, que é uma passagem provisória, e a gente quer ver o objetivo ser alcançado tudo em poucas décadas, né? Que em 10 décadas ou um pouco mais de 10 décadas, se a nossa existência for bastante longa. E a inteligência de Deus abarca aquilo que a gente chama de eternidade. E justamente porque Deus ele é eterno, ele não teria começo nem fim. Então é algo muito difícil da nossa inteligência acompanhar, imaginar algo que não tenha início, né? Porque para a nossa própria existência material, nós acostumamos com a ideia de que as coisas começam e as coisas terminam. Então Deus seria um ser que não teria nem começo e nem fim. Portanto, seria ilógico tentar imaginar quando Deus começou, porque ele é anterior ao próprio tempo, né? O tempo teria sido consequência dos atos de Deus, porque antes, a princípio, teve um determinado momento que nem o tempo existia e Deus já existia. Então seria mais ou menos essa ideia. Então Deus ele é eterno, ele não tem começo e nem tem fim. E justamente por isso ele seria imutável. Então Deus ele sempre foi o que ele é. E ele nunca deixará de ser o que ele é. Então seria esse um conceito básico que é dito por Kardec lá no livro A Gênese, né? E que Deus seria imaterial, porque se ele fosse feito de algum tipo de matéria, ele estaria sujeito a algum tipo de mudança. Então Deus é imaterial. Então nós temos que tirar da nossa mente aquela imagem que nós vemos por aí de um velhinho de barba branca, um homem velhinho de barba branca, que isso é uma criação totalmente humana e Deus não teria, portanto, uma formação dentro da matéria, né? Toda e qualquer situação, a gente tenta imaginar uma forma para Deus, para tentar acomodar a nossa pequena inteligência diante daquilo que seria a grandiosidade de Deus. Então ele seria imaterial, ele seria onipotente, né? Ele seria onipotente porque não existiria nada no universo que seria superior a ele na sua capacidade. Então Deus, nada seria maior do que ele, mais poderoso do que ele. Então ele seria onipotente. Ele seria eternamente justo, ou seja, infinitamente justo. Quer dizer que todos os seus atos estão calcados na justiça. E toda e qualquer injustiça que existe, ela é passageira, porque nós estamos olhando um pequeno intervalo de tempo e nós deveríamos estar compreendendo Deus
por meio da eternidade, não por uma finitude que nós estamos acostumados. Então, às vezes a gente fala, puxa, esse mundo é injusto. É injusto porque nós estamos olhando num pequeno intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo pequeno, muitas vezes, séculos para Deus é um intervalo de tempo pequeno, né? Deus, ele é infinitamente bom. Então, tudo que ele faz é calcado na bondade. Então, o mal seria a ausência vamos dizer assim, de que as pessoas ou que as circunstâncias não permitem que a gente veja as leis de Deus sendo cumpridas. Então, principalmente as pessoas, né, não estariam cumprindo as leis de Deus, então é aquilo que a gente chama de mal. Deus, sendo infinitamente bom, tudo que ele faz é para o bem. E muitas vezes o bem demora para aparecer justamente pelo nosso conceito de finitude. A gente está vendo por um curto espaço de tempo. E Deus é infinitamente perfeito. Então não existe em Deus qualquer traço de imperfeição. Então significa que tudo que existe de imperfeito no mundo, ele é passageiro dentro do plano de Deus. E para Deus, na sua essência, não existe a imperfeição dentro dele, né? Ou dentro dos seus atributos. E Deus, ele é único. Se existisse uma outra entidade que se igualasse a ele, ela se confundiria a ele e os dois se tornariam um só, ou melhor. Isso não tem como existir. Então Deus é apenas um, não existe a possibilidade de um único Deus. Isso não significa que Deus não divida poderes com outras entidades, né, que estariam abaixo dele. Mas Deus, o Criador de todas as coisas, é único, não existe outro. Por mais que a gente possa imaginar divisão de poderes, ou seja, Deus delegando poderes às suas criaturas, né? É o que acaba acontecendo. E é nesse sentido que a gente entende aquela frase que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, aonde Deus, de algum modo, ele acaba dividindo poderes, dando missão para as outras criaturas que estariam abaixo dele, ou seja, criaturas que por ele mesmo foi gerada, né? Mas todo poder emana de Deus e nada acontece sem o seu consentimento. E o mal é sempre algo passageiro, porque nós estamos tendo a ilusão do tempo finito, né? Já que para Deus o tempo ele seria obra dele e ele, vamos dizer assim, seria uma matéria-prima onde Deus ele age sobre a sua criação, uma vez que o próprio tempo é a criação dele. Então, esses seriam os conceitos básicos para a gente entender Deus, né? A gente sabe que, por mais que a gente queira, jamais seremos capazes de compreender ele plenamente, mas é muito importante a gente fazer esse exercício, para a gente não ficar imaginando aí, como é muito comum, deuses vingativos que causam N situações extremamente prejudiciais para a humanidade. Então seria essa a mensagem de hoje. Grande abraço.